Olá, pessoal. Bom, para a gente encerrar então o nosso conteúdo que fala sobre regra de três, vou agora passar dois exemplos de regra de três composta. Lembrando que quando a gente fala de uma regra de três composta, só para a gente complementar aí, uma regra de três composta é aquela que apresenta três ou mais grandezas. Então, se eu estou trabalhando com três ou mais grandezas, a gente vai ter uma regra de três composta. Duas grandezas, simples. Três ou mais, regra de três composta. E nesse caso, continua valendo dessas grandezas, quando a gente associa essas grandezas, elas serem diretamente proporcionais, ou essas grandezas elas serem inversamente proporcionais. Isso sempre vai acontecer. A diferença é que lá a gente só tinha duas, associava essas duas grandezas. Agora nós temos três ou mais. Nós vamos pegar a grandeza onde vai aparecer a variável, onde vai estar o x, e vai associar ela com todas as outras grandezas, e analisar e verificar se é diretamente ou inversamente proporcional, sempre duas a duas. E nesse caso específico, a gente relembrar aquela tabelinha que eu passei para vocês lá no primeiro vídeo sobre a ligação que existe quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vou colocá-la aqui novamente só para a gente relembrar. Então eu tenho a possibilidade de trabalhar com o x e eu tenho a possibilidade de trabalhar sem o x. As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. E vocês vão perceber essa ideia do x e com o x e sem o x a hora que eu passar os exemplos, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais com o x, multiplica. Inversamente proporcional, paralela. Se for sem o x, inverte a situação. Sem o x diretamente é paralela e com o x cruza. Então, lembrando sempre dessa tabelinha e mais, lembrando da ideia de diretamente cruza, inversamente paralelo, a gente sabe que se não tiver o x, a gente vai inverter isso daí. Então, lembrando aqui da primeira possibilidade, a segunda fica fácil. É sempre o inverso. Uma outra dica que eu dou aqui para vocês, antes da gente começar a resolver o exercício, e vocês vão perceber isso lá, pega aquela grandeza onde aparece o x, quando eu tenho uma regra de três composta com três grandezas, e normalmente aparece bastante exemplo com três grandezas, coloca o x sempre na grandeza do meio. Por quê? Facilita na hora de resolver. Agora, vocês vão ver pelo segundo exemplo que daí não tem como, porque eu vou ter quatro grandezas, daí não dá para colocar ela no meio. Então, daí tanto faz a posição que vai colocar, porque daí nós vamos ter que tomar cuidado e utilizar essa tabelinha. Apareceu 3, tenta sempre colocar a grandeza no meio. Não que se eu colocar no canto, no começo, isso vai interferir. Mas daí a gente precisa ter que lembrar da tabelinha. E outra coisa, aqueles passos que a gente fez, todos aqueles passos são importantes aí para resolver. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, vamos verificar o que a gente tem aqui de grandeza. Então, para realizar o acabamento de um condomínio fechado, dois pedreiros, tá aqui a nossa primeira grandeza, foram contratados. Sabendo que eles conseguem fazer o reboco de 48 metros quadrados por dia, então tá aqui a quantidade de reboco em metros quadrados é a segunda grandeza, trabalhando 6 horas por dia. Isso é a terceira grandeza, o tempo dado em horas. Daí ele fala assim, qual seria a produtividade, ou seja, quanto ele conseguiria rebocar, ou seja, a grandeza do X é a quantidade de reboque, se fossem contratados mais 4 pedreiros, toma cuidado com essa informação, ele não quer 4, ele quer mais 4, e se trabalhar 4 horas por dia. Então vamos montar aqui. Vamos representar as nossas grandezas. Então eu tenho quantidade de pedreiros, primeira grandeza. Segunda grandeza, o reboco, que aqui está em metro quadrado. E terceira grandeza, o tempo, que aqui está em horas, certo? Tomar cuidado também, se é dado na mesma unidade de medida, ele pode dar em minuto, pedir em hora ou vice-versa, então tomar cuidado. Daí, próximo passo, preencher aqui a nossa tabela. Ele falou aqui, dois pedreiros, então seguindo aqueles passos. Grandeza, tabela. Dois pedreiros, 48 metros quadrados, 6 horas por dia. Qual seria a produtividade? Então, ele quer saber quanto consegue rebocar. Então, está aqui o X na grandeza do reboco. Se fossem contratados mais 4, se eu já tinha 2, nós vamos ficar com 6. E se esses pedreiros trabalhassem 4 horas por dia? Tá lá, completei minha tabelinha. Diferença, então, que a gente percebe visível, né, da regra de 3 simples para essa, que é composta,
3 grandezas. Tá aí. Então, agora o que eu preciso fazer? Associar essas grandezas e verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que eu costumo colocar a setinha do x para cima, e agora o que eu vou fazer não é essa grandeza que tem o x, então eu vou associar essa grandeza com essa e vou associar essa grandeza com essa. Associa com a primeira e associa aqui com a segunda. Então vamos perceber o que a gente pode fazer aqui. Novamente, esquece valor, então vamos pensar na primeira forma, deixar o tempo de fora. Uma certa quantidade de gente reboca uma quantidade de parede. Se eu aumentar a quantidade de gente trabalhando, aumentar a quantidade de pedreiro, o que acontece com a quantidade de reboque? Não vai aumentar? Então, aumenta a quantidade de pedreiro, aumenta a quantidade de reboco aí daquilo que está sendo feito. Ou seja, aumentou um, aumentou outro, essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Por isso que eu coloquei a setinha do x para cima. Agora esquece a quantidade de pedreiro. Vamos trabalhar essas duas grandezas. Para fazer o reboco de um certo tempo, de uma certa área, a gente demora um determinado tempo. Se eu tiver mais tempo, aumenta a quantidade de reboco. Se eu tiver menos tempo, diminui a quantidade de reboco. Então, o reboco e o tempo está diretamente proporcional. Quanto mais tempo, mais eu consigo rebocar a parede. Quanto menos tempo, menos eu consigo. Então, essa grandeza também é diretamente proporcional. Tá lá, ó, setinha do x para cima. Então, percebam, batendo o olho nisso daqui, a gente percebe que todas as associações das grandezas, todas elas são diretamente proporcionais, certo? E isso também, ser ou não ser, não vai fazer diferença nenhuma em questão de ser diretamente, só para a gente ter essa noção. Daí eu preciso ligar essas duas, uma grandeza com a grandeza do x, diretamente proporcional, cruza. Outra grandeza, junto com a grandeza do x, diretamente proporcional, cruza. Tá lá. Agora, igual a gente fez na outra, vou seguir o caminho. O 2, olha só, vou pôr aqui do lado. O 2 está multiplicado com quem? Está multiplicado com o x, que está multiplicado com o 6. Tá lá. Do outro lado, o 6, que está multiplicado com o 48 e que está multiplicado com o 4. Tá aqui. Então, o 6 com o 48 com o 4. Agora, esse 2 e esse 6 que estão multiplicando, vou jogar ele para o outro lado, que nem a gente faz. Ele vai passar dividindo. Eu ainda não multipliquei, porque depois eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Mas se eu agora fizer 6 vezes 48 vezes 4, a gente tem o valor de 1.152, dividido por 12. Pegando 1.152 e dividindo por 12, a gente chega no total de 96 o quê? Metros quadrados, porque era isso que a gente estava tentando descobrir. Olha só o que eu falei que eu ia fazer. Aqui já acabou o problema tudo, mas antes de multiplicar eu posso seguir um outro caminho aqui que facilita a vida. Esse 6 está dividindo, esse 6 está multiplicando. Eu posso cancelar. Esse 4 eu posso dividir por esse 2. Então aqui eu vou ter 2. 48 vezes 2, o x vai ser 96. Num concurso, num vestibular, a gente economiza tempo em vez de ficar fazendo esse vezes esse, e depois tendo que fazer uma divisão. Então aqui, cancelei o 6 com o 6, simplifiquei o 4 com o 2, sobra 2, porque 4 dividido por 2 é 2. 48 vezes 2, porque aqui embaixo não sobrou mais ninguém, 96. Isso é só uma outra possibilidade aí para facilitar, para ficar mais fácil esse cálculo. Então tá aí, regra de 3 composta. Vamos agora para o nosso segundo exemplo, para a gente ver o que acontece aí quando eu tenho mais de 3 grandezas. Só para a gente perceber isso daí. Então aqui, ó, vamos verificar quais são as nossas grandezas, trabalhando, 12 fábricas, primeira grandeza, 8 horas por dia, liberam 800 metros cúbicos de gases em 15 dias. Então, grandezas, fábricas, primeira grandeza. Segunda grandeza, horas. Não vou pôr tempo aqui, senão vai confundir com outro. Aqui, gases em metros cúbicos. E aqui, dias. Tá lá. Então, vamos começar a completar então essa tabela nossa. Olha o que ele fala. 12 fábricas, 8 horas por dia, 800 metros cúbicos em 15 dias.
Percebam que nesse caso, como eu tenho 4 grandezas, eu nem observei qual era a grandeza do x. Simplesmente fui lá e coloquei elas em ordem, tá? Do jeito que apareceu. Daí olha o que ele pergunta, quantas fábricas? Começou por aí, o x vem aqui. Trabalhando 7,2 horas, em 10 dias, conseguem produzir 600. Então tá lá. Agora, preenchi toda a tabela, então determinei as grandezas e preenchi a tabela. Vamos verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Nesse caso, eu vou fazer fábrica com hora, vou fazer fábrica com gases e vou fazer fábrica com dias. Então esquece essas duas últimas grandezas, vamos pensar só nas duas primeiras. Se eu preciso fazer um determinado serviço, 12 fábricas demoram 8 horas. Se eu preciso fazer o mesmo serviço, só que num tempo menor, ou seja, eu preciso fazer mais rápido, o que acontece? Eu vou precisar de mais fábrica. Diminui o tempo, aumenta a quantidade de fábrica que a gente precisa. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Tá aí. Esquece agora a hora e dia. 12 fábricas produzem 800 de alguma coisa. Para produzir 600, eu vou precisar de menos fábricas. Ou seja, diminui o tempo diminui a produção, diminui as fábricas, porque elas são proporcionais. Então, fábrica e tempo, fábrica e gás, diretamente proporcional. Depois, vamos fábrica e dia, que tem o mesmo princípio da hora. Então, para um determinado serviço, 12 fábricas demoram 15 dias. Se diminuir para 10 dias, ou seja, tem que fazer mais rápido, o que acontece? Eu vou precisar de mais fábrica. Diminui os dias, aumentam as fábricas. Também vai ser inversamente proporcional. Percebam aqui, pessoal, nesse caso, que eu tenho diretamente e inversamente proporcional. Posso ter as duas coisas. Agora, a ligação que eu preciso tomar cuidado com isso. Então, olha lá. Vou ligar essa grandeza que tem o x com essa grandeza. Uma setinha está para cima, outra está para baixo. Inversamente proporcional. Paralelo. Vou ligar essa grandeza da hora com a grandeza dos gases. Eu tenho x aqui? Não tenho x. Elas não são inversamente, porque está uma para baixo, outra para cima? Eu teria que ligar paralelo. Mas como eu não tenho x, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar. Essas duas grandezas, novamente, uma está para baixo, a outra está para cima. Elas são inversamente. Só que como eu não tenho x, cruza. A ideia do inversamente e diretamente é isso daí, com o x. Aqui, como eu não estou ligando x, inversamente, eu teria que ir na paralela. Mas como não tenho x, cruza. E agora, no mesmo jeito, x. Vou multiplicar vezes quem? Vezes 7,2, porque eu vou seguir no caminho. Vai subir agora. Vezes 800, vai descer agora. Vezes 10. Isso é igual a quanto? 12 vezes 8, que está aqui na frente, agora desce. Vezes 600, sobe agora, vezes 15. Novamente, se eu quiser simplificar alguma coisa aqui, por exemplo, eu vou cancelar esses 2 zeros daqui com esses 2 zeros daqui. Como é tudo multiplicação, eu posso fazer isso, tá? Se não, se eu quiser perder um tempo aí fazendo conta, ou se eu estou utilizando isso com a calculadora também, 7,2 vezes 800 vezes 10, eu tenho 57.600. Isso é igual 12 vezes 8 vezes 600 vezes 15, eu vou ter 864 mil. Tá vendo o tempo que a gente perderia fazendo a conta? Então, se quiser simplificar, pode. Quem vai ser o x, então? 864 mil dividido por 57.600. Fazendo essa conta aqui, ó, posso cancelar esses 2 zeros, a gente chega num total de 15 o quê? 15 fábricas para produzir isso daí. Ah, mas aumentou a quantidade de fábrica, mas diminuiu a produção. Mas diminuiu o tempo também. Por isso da ideia de ter aumentado aí. Certo, pessoal? Então, depois, se quiser dar uma trabalhada nessa ideia da simplificação aí, só para facilitar os cálculos, fiquem à vontade. Encerramos aqui esse conteúdo que fala sobre regra de 3. Espero que aproveitem bastante aí, façam as aplicações, revejam o vídeo e qualquer coisa aí estou à disposição. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.